Sejam bem-vindos ao canal Eu Te Conto. Em dezembro de 1976, um grupo de alunos do Colégio Bom Jesus, de Joinville, Santa Catarina, se formaram no terceiro ano do científico. Em 2015, Margarete Ross, já falecida, decidiu reencontrar os colegas de 1976. Juntar amigos decorridos 39 anos não foi tarefa fácil. Ela iniciou as pesquisas para buscar os contatos e organizar alguma coisa. A resposta foi imediata. Muitos participaram. O grupo passou a denominar-se Bonja 76. Desde então, vem se reunindo quase anualmente. O penúltimo encontro ocorreu no sítio do colega Rui Werneck, nos arredores da cidade de Campo Alegre, Santa Catarina, no dia 3 de setembro de 2022. Nesse encontro, surgiu a ideia de se produzir um livro contando a história de vida de cada um dos integrantes do grupo. Sob o entusiasmo inicial e juvenil aos 60 e tantos anos, achamos a tarefa fácil. A realidade não demorou e mostrou sua verdadeira face. Agora, em junho de 2024, estamos construindo a história do nosso amigo Otto. Como a entrevista foi feita via Google Meet, achei que seria legal todos poderem ver e ouvir essa interessante história de vida. A gravação foi de quase 2 horas. Assim, fizemos alguns cortes, tentando manter o foco no que interessa. Enquanto isso, estamos construindo uma narrativa ficcional baseada nessas gravações. Aproveitem e naveguem pelo canal, vendo todas as narrativas. Se inscrevam, deem like e comentem. Se puderem, compartilhe com amigos e familiares. Divirtam-se. Então, podemos começar? Sim. Você vai dizer mais ou menos como você gostaria. Eu vou tentar. Eu não vou te guiar, tá? Quero te deixar bem à vontade, né? Mas se o assunto escorregar por um lado para o outro, eu vou tentar trazer assim para o que a gente interessa, tá? Então, na verdade, assim, o grupo quer te conhecer. Então, nós queremos saber, tipo assim, primeiro, de onde que tu veio? Quais são tuas raízes? Então, a gente quer saber isso. Meu bisavô nasceu na Rússia e veio para o Brasil. Ou seja, a gente quer pegar esse começo para saber quem é você. Daí vai chegar nos teus pais, teu pai, tua mãe, quando que você nasceu, e aí é você. A gente quer um pouquinho antes de você. Conseguiu me explicar? Sim. Vamos começar por aí, então? Esse trecho é fácil. Eu não sei nada disso aí. Eu não estou brincando, não é verdade. Deixa eu te explicar. Nós somos, quer dizer, minha família original é fazendeira, pequenos fazendeiros do interior de Santa Catarina. E eu não conheci meus avós, nenhum deles. Eu fui registrado em Major Vieira. Na realidade, a nossa fazenda ficava perto de Canoinhas, Papanduva, naquela região ali, e a cidade que tinha cartório mais próximo era Major Vieira. Então eu nasci na fazenda de parteira. Não tenho nem certeza se a minha data de aniversário é essa ou não, porque naquela época você sabe como funcionava, né? O fazendeiro provavelmente não é. Quando ele ia para a cidade grande, né? E Major Vieira era a cidade grande naquela época. Você imagina, hoje Major Vieira tem 2 ruas, então você imagina naquela época que era a cidade grande de Major Vieira, né? Sim. Então, é nesse ambiente que eu nasci, e os meus avós todos tinham morrido. Eu nunca conheci nenhum deles, e também não tem nenhuma documentação dos meus avós. Então eu não conheço nada do que eles fizeram, nada do que eles eram, não tem nenhum papel por escrito do que eles eram. Eu não conheço nada, absolutamente nada. Eu conheço só de folclore, quer dizer, aquelas histórias de ouvido, que olha, teu avô fazia isso, não sei o quê, mas eu não sei, absolutamente não sei. Então,
E tem histórias, por exemplo, que o meu avô, por parte materna, ele morreu com uma flechada de índio. Você imaginar como era a vida hostil naquela época, lá na região que eles viviam. Tem informações que o meu avô, por parte de pai, era uma pessoa que adorava plantas. Tanto que no sítio dele, o sítio eu lembro já, ele já tinha morrido, mas eu lembro do sítio, tem coisas assim maravilhosas. Ele já tinha nésperas, que é uma coisa que moderna hoje, ele já tinha desenvolvido os enxertos todos das ameixas para desenvolver nésperas, enxertos com uvas, essas coisas. Diziam que ele era realmente apaixonado pela natureza, aquelas coisas. Mas isso é tudo que eu sei deles. Eu não sei mais nada. Eu não sei que anos eles vieram para o Brasil, eu não sei de que região eles vieram da Alemanha. A linha do meu nome, que é a linha Herbst, é totalmente desconhecida para mim. E aí tem um pouco de culpa minha também, porque eu nunca fui atrás. Porque, na realidade, eu nunca senti a necessidade de ter vamos dizer, uma cidadania da Alemanha, então eu não fui atrás. Mas eu acabei, porque elas são coisas do destino, né? Eu acabei conhecendo um pouco da linha da minha mãe. Por coincidência, minha mãe ela tinha no sobrenome dela Grain, que não é Herbst, ela era Grain, Maria Grain. E a gente descobriu que Grain era de Luxemburgo. E Luxemburgo abriu um processo de cidadania um tempo atrás, né? E aí nós levantamos a árvore genealógica da família, teve um ramo aí que ele levantou, né? E aí sim, nós descobrimos que realmente 2 gerações atrás, os ancestrais vieram de Luxemburgo para o Brasil, que é onde descende a minha mãe, né? Então a única linha que eu conheço é mais ou menos a linha da minha mãe. Mas isso dá para entender porque o conceito de fazendeiro, o fazendeiro daquela época, ele não estava preocupado em guardar documentos, em escrever, em não sei o quê, não tinha isso. É um outro conceito quando você mora, quando você vive da terra, é diferente do conceito da cidade, que você quer guardar as coisas e registrar. Vocês exploravam gado ou agricultura? Gado. Basicamente era a linha de gado de corte. Mas se bem que tinha um pouquinho de plantação também, porque principalmente se você cria gado de corte, no mínimo milho você tem que plantar. Porque no inverno você é obrigado a fazer silos e guardar milho moído e outras coisas, que na realidade é o alimento do gado durante o inverno, né? Então você sempre tem a plantação junto com o gado. Então a minha infância toda, até, eu não posso dizer que é toda a minha infância, não, mas os meus primeiros anos, assim, onde eu lembro de vida, até 6, 7 anos, são totalmente na fazenda. E quando a gente saiu da fazenda, a gente já veio para Piraberaba, daí, na época, né? Já era um outro estilo de vida, mas a fazenda ficou para trás. Aí é preciso entender um pouquinho. Quantos anos vocês vieram para Piraberaba? Eu devia ter uns 5 anos, mais ou menos, quando eu vim para Piraberaba. Então, a primeira escola tu começou em Piraberaba? Exatamente. E aí é que é um pouquinho interessante essa parte, até para você entender um pouco os meus valores, né? O meu pai é um fazendeiro típico, um pequeno fazendeiro típico, que o negócio dele era fazenda, criar gado, não sei o quê, cuidar do gado. E para ele, os filhos continuariam na fazenda. Os dois mal acabaram o ginásio, então o nível dos meus pais é nível ginasial. Era, né? Que os dois já faleceram. Mas a minha mãe tinha uma visão. Ela tinha uma visão que os filhos tinham que se formar em faculdade. E o meu pai já não via isso. O filho estava lá para continuar o trabalho da fazenda, né? Então aí minha mãe colocou muita pressão no meu pai. Por isso que a gente vendeu a fazenda que a gente tinha lá na região lá de Major Vieira. E aí meu pai comprou uma fazenda no Rio Itapocu. Uma fazenda que, aliás, era bonita. Tinha até uma ilha no meio, para você ter ideia. Era uma fazenda grande. Itapocu aqui para Jaraguá. Perto de Barra Velha. Ele estava lá perto Barra Velha. Perto da ponte, quando você vai pela BR-101, você cruza o Rio Itapocu. A fazenda dele, você entrava, depois que você cruzava, você entrava à direita, andava uns 10 quilômetros, era mais ou menos a fazenda dele já, nas margens do rio. Então, à direita, você subiu o rio? Subiu o rio, subindo. Quer dizer, você passa o rio indo para Barra Velha, aí tem uma entrada à direita ali, São João do Itapeí. Não é São João, não.
Do lado sei do lá. rio ali tem uma estradinha que vai beirando o rio. Exatamente. A gente subia aquela estradinha, eu não lembro mais quantos quilômetros era, porque era muito pequeno, né? Mas, obviamente, que fui várias vezes, né? Então, a gente subia ali e eu lembro que demorava um certo tempo, demorava uns 15, 20 minutos até chegar na fazenda dele. E lá ele tinha bastante gado de corte. Então, a gente morava em Piraberaba. Nós tínhamos uma casa muito grande em Piraberaba, que tinha uma mini fazenda, na realidade, nos fundos, né? E eu comecei a estudar ali no Olavo Bilac, que é o colégio, a escola, não é nem colégio, acho que é escola. Escola Olavo Bilac é no centro de Piraberaba. Exatamente. Minha casa Existe? ficava perto. Existe. Existe ainda, né? Sim. É. Então, foi ali que eu comecei a estudar. A minha mãe vamos dizer, a minha mãe, apesar de não ter estudo, ela dava muito valor ao estudo. Então, ela alfabetizou a gente em casa. Então, eu vim com 5, 6 anos. Eu lembro que eu já entrei direto no segundo ano do primário. Eu nem fiz o primeiro, porque eu já era totalmente alfabetizado quando eu cheguei na escola. Mas se você olhar, a parte de sociabilização, aí ela nessa fase inicial, ela não existia, porque você mora sozinho em fazenda, né? Então, toda aquela parte da pré-escola, de sociabilização com as crianças, nada daquilo eu tive, que eu já fui direto para o segundo ano do primário. Amigos poucos. Amigos, na fazenda não tinha ninguém, né? Porque fazenda não tem vizinho, tem o vizinho mais próximo está não sei quantos quilômetros de distância, né? Eu sei como é que é. Eu morei no sítio ali em Piraberaba. Então não tem isso. Então os primeiros colegas de brincar com criança, essas coisas, você vai encontrar só no colégio, quando você vai para a escola, né? E foi isso que daí eu comecei no Olavo Bilac. Então o Olavo Bilac foi importante para mim, que foi o meu primeiro contato com uma escola verdadeira, com outras crianças. Eu não lembro muito, porque era muito pequeno ainda naquela época, mas, por exemplo, eu lembro que eu era tão alfabetizado e tão fluente em leitura, que quando tinha os eventos de sábado, tinha lá aquele negócio de bandeira, aquelas coisas, tudo, era eu que lia todos os materiais, tudo que tinha que não era o professor que lia, era eu que lia. Então, desde pequenininho, eu sempre tive aquela, vamos dizer, a facilidade de leitura, facilidade de interpretação e notas. Minhas notas sempre foram boas desde aquela época. Mas eu fiquei pouco tempo lá, porque eu fiquei até o 4º ano só do ginásio. Aí minha mãe e meu pai decidiram que não valia a pena continuar lá. E eles me trouxeram para o Colégio Marista, em Joinville. A gente continuou morando em Piraberaba, mas eu comecei a estudar no Colégio Marista. Marista, perto do Hospital São José. Exatamente, era atrás não lembro se era atrás ou na frente, sei lá o que é. É do lado. Nem sei se ainda existe hoje, né? Existe. Ali foi uma outra fase importante da minha vida, porque naquela época eu saí do 4º ano Teus pais são católicos? São, os dois católicos. Assim, Exatamente. bastante? Sim, eu não diria exageradamente, mas são católicos, sim. A gente foi criado numa família católica, uma família que ia à missa, uma família que participava das celebrações religiosas, mas não era ativa na comunidade, por causa da fazenda, porque ficava na fazenda o tempo todo, então a gente não participava muito da comunidade, participava só de festas, essas coisas assim, né? Sim. E final de semana. Esses valores são muito fortes, né? Quem mora na fazenda, na realidade, como tem pouco contato com o resto do mundo de fora, e na época não tinha televisão, né? O melhor que tinha era rádio, tem valores familiares muito fortes, né? Aquilo que você aprende com os pais em casa, aquilo na realidade reflete você. Você não tem valores, não tem divergência na realidade daqueles valores, né? E aí, então, o Colégio Marista Começou o 2º grau lá. Eu saí do quarto ano primário, e naquela época tinha o admissão. Admissão. Era o 5º ano, né? Isso, eu fiz. Eu sei que eu pulei o 5º ano. E eu entrei direto no primeiro ginásio já. Tive que fazer não sei o que, nem lembro mais o que era. Exame de admissão chamava. Era um vestibular. Eu lembro que eu fiz isso aí, e aí entrei direto no primeiro do ginásio, no Marista lá.
E era um bom colégio, tudo. Eu não tinha nada contra. O problema do Marista naquela época só tinha homem, né? Não que a gente era moleque, a gente nem percebia isso, né? Mas na realidade não tinha tanta, vamos dizer, diversidade como a gente gostaria, né? Mas não foi por causa disso, não. Como eu tenho 4 irmãs, eu tinha irmãs estudando no Santos Anjos e eu tinha irmãs estudando no Bom Jesus. E o Bom Jesus, eu acho que eu passei num teste de bolsa no Bom Jesus, que eu estudei o Bom Jesus todo com bolsa, né? Nunca paguei o Bom Jesus. Eu fiz um teste de bolsas quando eu ainda estava no Marista, e eu passei. E aí, a partir do segundo do ginásio, eu já mudei pro Bom Jesus. Quer dizer, a razão que eu mudei basicamente foi essa, né? Porque para a família fica muito mais barato, né? Sim. E aí entrei, aí eu conheci a turma. Foi aí que começou toda essa novela do Bom Jesus. Foi a partir do segundo ano do ginásio. E foi uma fase muito legal. Eu acho que é uma das fases mais bonitas da minha vida, foi a fase do Bom Jesus. E você ficou no Bom Jesus até o segundo científico. Aí você foi para Curitiba ou São Paulo? Exatamente. Na realidade, eu até teve um evento que aconteceu antes, no final do ginásio, quando eu estava no quarto do ginásio. Eu não sei por que cargas d'água, mas eu me encantei com aeronáutica. E aí eu descobri que tinha um teste chamado EPCAR, um vestibular para EPCAR, que era a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. E eu, por mim mesmo, disse, não, eu vou estudar e vou fazer o EPCAR, né? Era um vestibular, eu fiz o vestibular no final do quarto ano e passei. Só 3 caras de Santa Catarina passaram, eu passei. Aí fui para Florianópolis para fazer o exame médico, aquelas outras coisas, para ingressar oficialmente na EPCAR, né? Aí eu cheguei lá, o médico pediu para tirar o óculos, ele leu a letra da parede, e a minha pergunta para ele foi, que parede? Eu jogaram assim. Que parede, boa. Mas olha, então imagina, uma escola de piloto não é um bom começo, né? Aí o cara já lá reprovado assim no exame médico de cara, né? Mas isso são coisas da vida. Na realidade foi muito bom que esse tempo. Na época eu fiquei muito puto, né? Você não gosta, porque afinal de contas você é reprovado por uma coisa que não é culpa tua, né? Sim. Mas foi muito bom não ter entrado. Não era aquele o meu negócio, não era aquele o meu futuro. Então foi uma tentativa de sair do Bom Jesus, quase que eu saí, mas ainda bem que não deu certo. Foi muito legal. Tem uma outra coisa importante nesse período aí, que vale a pena citar, antes da gente chegar no colegial. Eu encontrei o meu esporte predileto, que era o atletismo. Foi mais ou menos aí pelo quarto ano do ginásio. Realmente é o esporte que eu tenho como hobby até hoje, né? E na época eu praticava como atleta mesmo, corridas e saltos, né? E eu tenho a honra de ser federado por 2 estados. Eu fui federado, significa atleta oficial federado pelo estado de Santa Catarina. E depois, quando eu fui para a faculdade em São Paulo, eu fui federado pelo estado de São Paulo também, porque eu continuei fazendo competição por São Paulo. Corrida e salto. Corrida, você faz corrida de 100 metros, 200 metros ou maratona? Na época eu fazia 100, 200 e 400. O atleta é mais ou menos assim, ele começa, a maior parte, né, começa em corridas curtas, e à medida que ele vai envelhecendo, ele vai para corrida longa, né? Se você perguntar hoje eu faço corrida longa, mas na época era até 400 metros que eu fazia. Nunca fui um grande atleta, mas... Porque você não tem tamanho. Eu acho que eu e você temos a mesma altura ou algo parecido, né? Eu tenho 1,74 m. Exatamente, é por aí. Então 1,74 m não tem muita perna para correr, mas tu conseguia fazer até tempo? Eu era um atleta médio, né? Eu nunca fui um grande atleta. Sim. Nunca, realmente. Mas o atleta médio, ele está sempre na equipe, quer dizer, ele faz parte. Então eu fazia parte de equipe de revezamento. Eu não era o atleta principal, por exemplo, de corrida de 100 metros, mas eu fazia parte do revezamento de 4 por 100. Eu não era o principal atleta de uma corrida de 400 metros, mas eu fazia parte do revezamento de 4 por 400. Então você está sempre como parte da equipe. E
O esporte e o atletismo, para mim, foi muito importante para aprender a perder. Aí você vai achar engraçado isso, né? Aprender a perder. Que é um estado um pouquinho diferente. Cara, eu fiz karatê, bicho, apanhei pra caramba. Eu sei que tu tá falando. Não, no estudo, eu só tirava 10. Só, meu boletim, se você pegasse meu boletim, era 10, 10, 10. Então, o estudo para mim não era um desafio. E eu não estudava, na realidade. Eu tinha, a minha técnica era, eu sentava na primeira fileira, o professor entrava na aula, eu grudava o olho e o ouvido no professor. Ou seja, ali é concentração mesmo. Eu não participava de bagunça nem nada. A aula era aula para mim, né? E enquanto o professor dava matéria, eu já fazia a série de exercícios, porque sempre tem exercício para casa, né? Eu sempre fiz exercício durante a aula do professor. Acabava a aula dele e eu estava com o exercício pronto. Chegava em casa, eu nunca estudei em casa. Eu ia treinar, ia correr, ia fazer aula de inglês, ia fazer outras coisas fora, né? Mas estudar, não. Então, no estudo, eu nunca tive desafios. Tá dizendo que em 10 minutos ele vai acabar, daí vamos ter que pagar. Daí... Dá para começar de novo? Daí eu começo de novo. Eu espero. Bom, vamos ver, né? Vamos ver. Vai lá. Quando ele apagar, apagou. Bom, eu vou pular isso aí, né? Tá. Bom, aí veio o colégio. Eu estudei até o segundo ano. Segundo ano, então, o cursinho de Curitiba, que foi o positivo, estava montando uma turma super especial para tentar entrar no ITA, porque eles nunca tinham colocado ninguém no ITA. Do segundo ano? Do segundo ano do científico, você foi para Curitiba? Não, no final. Eu fui pro terceiro lá. Foi no final. Tu já foi no terceiro? Fui no terceiro. Tu terminou o segundo no científico? Eu terminei o segundo ano. Quer dizer, tinha o boletim, tinha formato, quer dizer, recebi toda o boletim, todas essas coisas de encerramento do segundo ano. Aí o positivo veio em Joinville e me ofereceu uma bolsa completa de estudo para eu fazer o terceiro ano com eles e prestar o vestibular do ITA no final do ano. Na realidade, eu nunca fiz terceiro ano, tá? Porque eu já entrei direto no cursinho. Eu ganhei o diploma de terceiro ano de graça, nunca fiz terceiro ano. Sério? Ganhei um diploma, nunca fiz terceiro ano colegial. Eu entrei direto no cursinho. Mas era um cursinho que era diferente, quer dizer, era um cursinho normal durante o dia. E como eles tinham uma turma especial do ITA, à noite nós tínhamos as aulas para o pessoal do ITA, que aí era um grupo pequenininho, de 20 caras, 20 alunos, que foram os 20 que provavelmente receberam bolsas, né? Sim. E lá, meu amigo, a gente tinha que resolver exercícios dos mais cabeludos que podia imaginar. Foi muito bom aquilo. Então eles realmente prepararam uma turma, e naquele ano acho que entraram 5 ou 6 alunos do Objetivo, conseguiram entrar no ITA, e eu estava entre eles, né? Então eles usaram o nosso nome para fazer muita propaganda, aquelas coisas tudo, que é normal, né? Mas aquilo lá foi que realmente mudou a minha vida, né? Que a partir daí aí é outra história, né? Aí já está dentro da aeronáutica, aí você já não tem mais problema financeiro, né? Porque afinal de contas você incorporou no serviço militar, tu passou a ser uma espécie de subtenente, primeiro tenente, uma coisa assim, né? O primeiro e segundo ano você é militar. E no final do segundo ano você se forma como aspirante oficial, que é o equivalente a primeiro tenente, mais ou menos, né? Entendi. Se você optar pela vida militar, aí terceiro, quarto, quinto ano você continua sendo militar, recebe soldo de militar e só estuda. Se você não optar, aí você simplesmente é reformado ali e se reforma como aspirante oficial. Eu não optei, então eu sou aspirante oficial e reformado, simplesmente isso. Tá? E fiquei terceiro, quarto e quinto ano estudando como civil. Realmente a vida militar que eu conheci lá não era o meu forte. Não é isso que eu queria para mim, não. O serviço militar não te deu tesão, não entusiasmou? Não, aquele negócio de ficar obedecendo ordens não era para mim, não. Mas tinha uma coisa muito... Eu também, eu tenho problema com autoridade. Eu também se sou eu que mando, não tem problema. Agora eu estar recebendo ordens é um problema. Não funciona, né? Hã? Não funciona. Não funciona. Não funciona. Lá foi um período muito bom. Eu sempre fui muito pobre, né? Não tinha dinheiro. Porque o meu pai tinha fazenda, mas não tinha dinheiro. Se você tem o dinheiro do fazendeiro, está na terra. Ele não tem dinheiro no bolso. Então você não tem dinheiro para nada.
E então, quando eu tinha soldo no primeiro e segundo ano, tudo bem, eu vivia com soldo. No terceiro ano eu comecei a dar aula em cursinho, começava a fazer outras coisas, e aí eu comecei a fazer estágio nos institutos de pesquisa. Então eu entrei, por exemplo, no EAV, já a partir do terceiro ano, que eram estudos avançados dentro do INPE, e comecei a fazer laser, pesquisa de lasers de helioniônio e argônio, que tem uma matemática violenta para você fazer polarização de laser. Não é laser de estado sólido, naquela época era laser gasoso ainda, né? E era realmente interessantíssimo. E eu gostei muito da pesquisa. Então eu fiquei na pesquisa, na realidade, paralelo ao ITA, durante 3 anos, até o 5º ano, até na realidade o 4º ano, eu diria, né? 3º e 4º ano. E aí no 5º ano você começa a escolher, bom, agora vamos escolher o teu trabalho de graduação e que área você vai fazer. E aí do laser eles me ofereceram um trabalho de graduação em direcionamento de mísseis, porque o uso do laser e o detetor, porque eu trabalhava com detecção de laser, né? O detetor de laser é muito importante para guiar mísseis teleguiados. Aí eu pensei, estudar tudo isso para fabricar arma não é meu futuro, não. Então ali eu abandonei a pesquisa, na entrada do 5º ano, e fui procurar meu trabalho de graduação fora da área de pesquisa. E aí eu fui para telefonia e fiz o meu trabalho de graduação na Telepar, do Paraná, em centrais telefônicas, e ao mesmo tempo eu fazia um estágio paralelo na Toga, que era artes gráficas, impressão. Você deve conhecer a Toga, né? Impressão de embalagens. Sim. E foi na Toga que eu acabei tendo, vamos dizer, minha primeira grande chance profissional, porque olha a coincidência. Eles trabalham em processos químicos antigos, em toda a preparação de cilindros, separação de cores, era tudo por filmes. Mas a tecnologia do mundo estava mudando para lasers, os scanners a laser que tem hoje, né? Hoje está cheio de scanner por aí, mas na época estava surgindo apenas aquilo e poucas. E a Toga queria fazer uma mudança de tecnologia. E na época existia a tecnologia dos alemães e existia a tecnologia dos ingleses. E era laser. Então eles precisavam de um cara que falasse inglês, que falasse alemão, que fosse engenheiro eletrônico, que entendesse de laser. Eu acho que no Brasil só tinha eu. Era eu e eu. Que legal. Pra você ter ideia, eu já estava contratado como engenheiro, ganhando um salário bem acima do que se possa imaginar no mercado, antes de me formar. Eles não queriam correr nenhum risco de me perder. Então foi um início assim de trabalho na minha carreira profissional, foi um início meteórico, né? Porque eu já fui direto para a transferência, escolhi a tecnologia alemã, que foi a tecnologia vitoriosa na realidade do mundo. E daí para frente, uma carreira que começou a desenvolver a carreira vamos dizer, de administrador de empresa, né? Porque eu já entrei praticamente como gerente dentro da Toga, 2 anos depois eu já era gerente de produção, uma área muito grande. E aí os meus olhos brilharam para um outro negócio que se chamava reserva de informática. É um pouquinho diferente na realidade. O estágio do laser, na realidade, está na pré-impressão. A tecnologia antiga, você batia foto com filtros para você selecionar uma imagem. Quando você quer imprimir uma imagem, você tem que separar as cores. Sim. Então você batia foto e você usava filtros para separação de fotos, e aí você gravava, cada cor vai ser colocada num cilindro, e aí o cilindro entra com entra com amarelo, outro entra com azul, outro entra com preto, não sei o que, e quando você sobrepõe todos eles, você recupera a imagem original. Não é 3, 4 cores. Você pode imprimir até 8, 9 cores, você pode, é o que você quiser, mas o padrão normalmente é trabalhar com 4 cores, são 3 cores básicas, preto. Esse é o padrão que o offset normalmente usa. A Toga é rotogravura, ela não usa offset, é um outro processo que é um processo para grandes volumes de embalagem. Certo. E então o laser era na realidade usado, ele tinha 2 funções, ele tinha uma função de você fazer toda a seleção de cores, então você joga fora toda aquela parte, vamos dizer, de pré-impressão antiga que trabalhava com filmes, e você passa a fazer toda a seleção de cores e o retoque de cores em sistemas de computadores. Então você escaneia uma imagem, joga para dentro do computador, separa ela em cores dentro do computador, que é o que você faz hoje quando você vai num Photoshop, essas coisas, mas na época não existia nada disso.
E aí você mexe nas cores e junta elas de novo para você ter certeza que você recupera a imagem que você quer e não necessariamente a imagem original, porque às vezes você tem que fazer correções na imagem. Sim. Agora, pensa na mudança conceitual. Como é que você chega num departamento gráfico de indivíduos de 60 anos, tem 40 indivíduos de 60 anos que só trabalham com filmes e fotografia e diz para eles, olha, a partir de hoje nós vamos trabalhar com scanners, computadores. E eu tinha 22, 23 anos, e eles me botaram como gerente do departamento de 60 anos. Então, o desafio, vamos dizer, de você conseguir coordenar uma equipe dessa e ensinar esse pessoal uma nova tecnologia, quando eles conhecem muito mais do que você, da arte gráfica, é muito grande. Eles te sacaneavam muito? Não, muito pelo contrário, eu tinha um bom relacionamento com o pessoal. Eu nunca fui sacaneado por eles, não. Mas era muito difícil eles aprenderem. Então, demorou uns 2, 3 anos até o pessoal conseguir dominar totalmente. Mas não foi necessário substituir a equipe nem nada. Muito pelo contrário. Tanto que eu consegui sair dali e depois eu fui direto para a gerência de produção, que aí já era a impressão, que era o grande parque gráfico mesmo da Toga, né? E o departamento ficou muito bom, não teve problema nenhum. E existia um segundo processo a laser, que era a gravação de cilindros a laser, mas esse eu rejeitei. Eu optei por um sistema de gravação que era um sistema diamante, e que é usado até hoje. Que a gravação de cilindro é outra história. Eu não quero entrar nesse detalhe, que é detalhe muito técnico. Não cabe aqui. Não cabe aí, né? Mas aí, nesse momento, aí, quando eu fui para a gerência de produção, eu comecei a perceber a encrenca que era controlar a produção e os sistemas de planejamento. Como controlar a produção de equipamento, aquelas coisas, né? E naquela época, o Brasil tinha entrado na reserva de informática, a maldita reserva de informática. Proibiu-se de importar computadores no Brasil, você deve lembrar dessa época, né? Não conseguia trazer nada. Então você tinha que desenvolver. E eu era engenheiro eletrônico. E não precisa dizer o seguinte, que eu comecei a contratar engenheiro eletrônico para trabalhar comigo e coordenava projeto para fazer automação de máquina. Então eu comecei a automatizar sistemas de corte e assim por diante, né? E aí começou a nascer aquela ideia, bom, eu poderia montar uma empresa que prestasse serviço para o ambiente industrial num negócio que está faltando, que são sistemas automáticos de controle de produção, de apontamento e controle de produção. E aí eu montei a minha empresa. Então eu saí da Toga com mais 2 colegas, que também eram engenheiros, e nós montamos uma empresa de sistemas de coleta de dados. Eu juntei o conhecimento de laser, eu tenho algumas patentes, inclusive, em laser no Brasil, tá? Que são leitores para você colocar em máquina, que conseguem fazer leituras de coisas muito sensíveis. E nós desenvolvemos terminais de coleta de dados para serem colocados em máquina, sistemas de comunicação e centralização dos sistemas numa sala de PCP, de planejamento e controle de produção. Então, o exemplo que eu te dou, que foi o nosso principal cliente, era a Abril. Aquele parque gráfico da Abril que você vê na Marginal lá, Abril Cultural. Era a maior impressora de revistas da época, né? Eles tinham um problema muito grande, que era a Veja. Naquela época, a Veja estava no auge. Então, a Veja é produzida em diversos cadernos. Os cadernos depois são juntados e formam a revista final. Então, eles tinham que rodar os cadernos em várias máquinas em paralelo, tudo aquilo, né? E tinha um problema sério de apontamento e de contagem de caderno. Tem caderno que se encontra uma página só. E o laser era perfeito. O laser ele tem tanta sensibilidade que ele conta uma página isolada, se quiser. Então, foi o nosso primeiro grande cliente, desenvolvemos um sistema fabuloso lá. Por isso que quando falo em sistemas de votação hoje, eu conheço aquilo, eu fiz aquilo. Eu fiz terminais de controle que faziam exatamente uma função, não era função de votação, mas era outro tipo de função. Mas o terminal é exatamente o mesmo. Então, se falar de firmware que está lá dentro, falar de software de operação, falar sistemas de comunicação, tudo isso eu fiz dentro da minha empresa. Aí vem um cara aqui me dizer, não, eu queria me dar aula que o sistema é seguro. Seguro coisa nenhuma, você faz o que você quiser. Só por Deus. A empresa estava indo bem, tudo certinho, até o famoso dia 16 de março de 1990. Você não vai lembrar dessa data, mas eu lembro.
foi o famoso Plano Collor. Ele e aquela maldita da Zélia Claro Cardoso. que eu lembro, eles quebraram a minha firma. Tomaram todo o meu dinheiro e me deixaram R$50. Exatamente, quebraram a minha empresa. Sim. Quebrei minha empresa. Quebrei a minha empresa. A minha empresa quebrou, ela não quebrou pelo fato de ser endividada, ela quebrou pelo seguinte: do dia para a noite, todas as empresas cancelaram todos os seus projetos. E eu vivia de projetos. Provavelmente a tua vivia de projeto também, né? Não, eu tinha medições. Eu fazia obras grandes, obras de 10 mil metros, 20 mil metros. Eu tinha 40 funcionários. E da noite para o dia, ninguém tinha dinheiro para pagar. Eu não tinha dinheiro para pagar os empregados queriam dinheiro. Foi uma loucura. Bom, não é a minha história. Sofremos a mesma coisa. Aquele final de semana, que na realidade foi numa segunda, né? Foi durante o final de semana que eles soltaram o pacote e a gente sofreu na segunda-feira. Mas naquele período eu sentei realmente para refletir sobre a minha vida. Aí a minha empresa não tinha dívida, a gente estava muito bem. Então a gente simplesmente fechou a empresa, cada sócio foi para um lado e eu decidi voltar para o mercado e era muito mais seguro ser executivo de empresa. Então eu decidi me especializar e virar executivo de empresa. Tanto que eu saí dali, consegui um emprego com uma relativa facilidade, mas imediatamente eu entrei na Fundação Getúlio Vargas para fazer curso de administração e depois fiz mestrado em administração na Getúlio Vargas. Eu, de fato, tenho mais tempo de estudo na Getúlio Vargas do que eu tenho de ITA. E isso me valeu muito. Então, aí eu já comecei a seguir carreira administrativa, né? E meu foco passou a ser a indústria de papel e celulose, que é como eu trabalhava com impressão, área gráfica, eu tinha uma proximidade bastante grande e conhecia o pessoal da indústria de papel e celulose. Eu entrei na companhia Suzano Pfeffer, numa das empresas da Suzano Pfeffer, que me permitiu, realmente, eu fiz todo o meu mestrado enquanto trabalhava, eu não precisei parar. Então a empresa me liberava dias para estudar, me pagava o curso, me pagava tudo. Então realmente foi uma mãe para mim trabalhar na companhia Suzano naquele período. E aqui só um parênteses. Eu dei uma sorte muito grande na companhia Suzano, que eu tinha a mesma idade que um dos filhos do Max Pfeffer, que era o dono, né? O fundador foi o Leon Pfeffer e o Max Pfeffer era o dono. Então o cara era dono e o gestor de uma empresa de 3 bilhões de reais. E o filho dele tinha a mesma idade, então ele colocou o filho para trabalhar junto comigo. Nós dois éramos diretores da empresa que eu estava. E aí o pai chamava a gente para falar com ele, de negócios, obviamente, né, acompanhar os negócios, uma vez por semana. O objetivo do pai era ensinar o filho. Você virou filho dele? É impressionante. Eu diria o seguinte, eu acho que eu devo ao Max Pfeffer a minha formação profissional. Ele era um cara, ele morreu já, né? Mas ele era um cara extremamente inteligente e ele tinha uns 70 anos naquela época. Então, a experiência que o cara tinha, então quando você chegava com um problema, ele matava, ele sabe, dar instruções assim. Eu lembro, por exemplo, de uma cena que aquela eu desmontei. A gente tinha perdido um cliente, e o cliente tinha aprontado um monte de sacanagem, não sei o que, e aí eu confrontei o cliente, não sei o que, perdemos o cliente. Então eu fui lá, ele perguntou sobre aquele cliente e eu expliquei a situação. Aí ele olhou para mim e falou: nós não estamos no negócio de ter razão, nós estamos no negócio de ganhar dinheiro. Aí você desmonta, porque, a nossa visão técnica é a visão de ter razão. E essa não é a visão que precisava. Então, são coisas assim... Tive também essa lição igual. A gente aprende com essas coisas, né? Bom, não adianta você ter razão e perder o cliente. Perder o cliente, não adianta nada. Bobagem. Mas de qualquer jeito, a Suzano foi muito importante para mim, porque eu consegui na Suzano uma coisa que eu não conseguiria em outra empresa. Como eu tinha essa aproximação toda com o dono, eu entrei como diretor industrial. Mas no meu curso, que eu fiz o mestrado em administração, que eu estava fazendo na GV, enquanto eu estava fazendo o meu mestrado, eu combinei com o Max Pfeffer que eu queria rodar de área. Então, sair da diretoria industrial e ir para a diretoria comercial. Sair da diretoria comercial e ir para a diretoria financeira.
que eram as 3 grandes diretorias na época, né? Tinha de suprimentos também, que eu também peguei. Então, durante o meu curso, eu passei por todas as diretorias como diretor oficial. Isso é uma experiência que é impressionante. Como você cresce, você vê a empresa toda, a empresa grande, o todo, né? E foi assim que eu cresci. Aí eu dei mais uma sorte muito grande, né? Que foi uma companhia americana fez uma aquisição no Brasil de uma fábrica de papel, que era a antiga Papel Piraí, no Rio de Janeiro, né? Em Volta Redonda. Na realidade, cidade de Piraí, próximo de Volta Redonda. E eles precisavam de um responsável pelas operações no Brasil. E aí eu participei do processo e acabei ganhando o processo. E foi realmente impressionante aquilo. Para mim, é um marco na minha carreira, porque eu virei presidente de uma empresa no Brasil com 39 anos. Quer dizer, é um negócio raro. Eu nem sabia que existia isso, mas existe um clube de presidentes abaixo de 40 anos. É raríssimo, a não ser que você seja filho de dono, né? Os filhos de milionários conseguem, mas quem não é filho de milionário é muito difícil, viu? Você conseguir fazer uma carreira assim. E essa empresa foi muito, muito interessante. Nós desenvolvemos um trabalho excelente na fábrica nova, no Rio de Janeiro. Transformei aquele negócio numa base de exportação para toda a América Latina, não só para o Brasil. E nós batemos, as grandes fábricas estavam na Europa e nos Estados Unidos, e nós batemos, depois de 4 ou 5 anos, os resultados da unidade americana, para você ter ideia. A gente fazia mais lucro no Brasil do que todas as fábricas dos Estados Unidos. Aí dei mais uma sorte, o pessoal fez uma reestruturação dentro da empresa na matriz, e decidiram ficar só com uma unidade de negócio, quer dizer, nem diretoria. Grandes regiões, né? Eles decidiram juntar a América do Sul com a América do Norte, para ficar sob o comando de uma única pessoa. E aí, entre o presidente que comandava a operação americana e o presidente que comandava a operação brasileira, eu fui escolhido. E aí eu vim para os Estados Unidos, como presidente das operações das Américas. Então foi o primeiro grande salto que eu dei, que aí você entra num outro nível, você sai do nível executivo do Brasil e você começa a entrar no nível executivo de uma multinacional, que é um outro mundo, um mundo totalmente diferente. Foram 3 anos de trabalho, assim, monstruoso, e aí eu dei o segundo salto. O segundo salto é o seguinte: bom, agora vamos juntar todas a empresa no mundo. E, de novo, eu fui escolhido. Quer dizer, aí eu virei o que se chama COO, que é o Chief Operating Officer, responsável por todas as operações no mundo todo. Eu só não era responsável pela parte financeira, e aí tinha o CEO acima de mim que respondia para o mercado americano. Mas tudo o que acontecia no mundo, seja em vendas, desenvolvimento, produção, seja o que for, abrir novas empresas, fechar, abrir fábrica, tudo isso era comigo. Foi uma época impressionante, é outro mundo você trabalhar nesse nível quando você está no nível internacional. Você passa mais tempo, na realidade, voando e fora da tua casa, né, de onde você mora, do que você passa dentro da tua casa. E eu acho impressionante você fazer parte do planejamento de uma multinacional. A visão que você tem do mundo é totalmente diferente. Nós tínhamos operações em mais de 90 países, só de cientistas, por exemplo, PhD, eram mais de eram 30 PhDs distribuídos pelo mundo, em todos os centros de pesquisa. Então, é uma visão impagável, realmente, mas extremamente estressante. Então eu considero que, para quem... Eu sou muito satisfeito, vamos dizer, com a minha vida profissional. Eu acho que para quem nasceu numa fazenda, que tinha a visão obtusa do pequenininho que era uma fazenda, você chegar a administrar uma multinacional nos Estados Unidos é um salto muito grande. Realmente. E essa é basicamente a história. Daí chegou um momento que eu decidi parar, que eu achei que eu poderia incorrer em problemas cardíacos. Eu fiquei muito preocupado com isso, porque a minha família
Minha família tem... o DNA da minha família é problema cardíaco. Minha irmã morreu com 55 anos de ataque cardíaco, meu pai morreu de ataque cardíaco, eu tenho um tio que morreu com 40 anos de ataque cardíaco. E eu minha pressão começou a disparar, eu comecei a ter alguns sinais de que o estresse do mundo executivo não poderia levar, sei lá, a algum problema sério para mim. E eu achei que eu não tinha mais o que fazer, porque em termos de crescimento, a única step que eu poderia ir mais seria para CEO. Mas CEO é uma função financeira, e essa não é a minha formação. Então eu achei que eu nunca chegaria a CEO, e o máximo que eu chegaria seria CEO. Então chegou um momento que eu disse, não, eu vou parar aqui, e pendurei o chapéu. Tá com que idade? Hoje, 63. 63. Mas eu me aposentei, sabe com que idade? 55. Novo. Novo. Isso é uma noção que eu aprendi na Indonésia. Na Indonésia o pessoal aposenta com 55. E a razão é para você poder aproveitar um pouco da vida útil que te resta. E eu cheguei à conclusão que eles estavam certos. Estou pensando também nisso, só que já era. Mas é uma boa ideia. Não, eu acho que a pessoa tem que definir o padrão de vida que ela quer, né? Você pode precisar de milhões de dólares, ou você pode precisar de pouco, dependendo do padrão de vida que você quer levar. Mas o importante é você poder curtir. Quando eu falo vida útil, não é que você vai morrer, mas é o período em que você tem vida independente, que você consegue viajar, que você consegue andar, que você consegue ir para o restaurante, que você não precisa usar fralda e assim por diante, né? E não precisa ter alguém junto com você. E esse período, na realidade, ele não é tão longo, se pensar bem o que a gente tem para... Vai rápido. Você faz o que hoje? Hoje eu sou aposentado. Eu também, mas come, bebe, dorme e vê TV. Não, televisão a gente nem tem aqui em casa. Não, eu tenho 2 hobbies, na realidade, hoje. Um hobby é corrida, né? Eu faço corrida até hoje. Dia sim, dia não, eu faço corrida. No dia que eu não corro, a minha esposa e eu andamos. Então, a parte da manhã, normalmente, é a parte dedicada vamos dizer, atividade física. Minha esposa e eu. Sempre. Toda a parte da manhã a gente faz isso, né? Depois a gente almoça. À tarde, daí sempre tem alguma coisa para fazer. Tem que fazer compra, tem que fazer alguma coisinha assim, né? E nós temos nossos 2 filhos também, né? Que a gente dá apoio. Minha filha mora sozinha, então minha filha precisa, às vezes, de fazer conserto na casa dela, que vai instalar. Sua filha se formou em quê? Nós somos uma família de engenheiros, tá? A minha filha é engenheira industrial e o meu filho é engenheiro de computação. Então, somos 3 engenheiros aqui em casa. Casados? O meu filho é casado, sim, ele mora na Califórnia. Ele tem 35 anos já, né? 35 não, 36 anos, tá velho? E a minha filha é solteira, ela mora aqui perto de casa, ela mora a 10 minutos da nossa casa, tem uma vida totalmente independente, mas ela é solteira. E ela também... Não quis casar, não... Minha filha não... Não achou... Ela não vai casar nunca. Minha filha não... Ela vamos dizer, ela optou por... Ela é meio gordinha, né? E não tem, como é que eu vou dizer, aquela necessidade de casar. Eu não sinto nela a necessidade de, não, eu vou casar, o desejo de ter uma família, essas coisas assim. Para ela tá trabalhando, a gente conversa um pouco sobre isso, mas ela se sente satisfeita com o trabalho e completa com o trabalho. Eu não posso questionar, de qualquer jeito ela vai ser profissional, tem uma carreira, olha, maravilhosa, meteórica. Mas na parte pessoal ela não quer se desenvolver, então é uma opção dela. Eu acho que isso tem muito de atual, viu? Tá. Deixa eu perguntar, como é que você viu a reunião que nós tivemos lá em Campo Alegre? Como é que o todo, assim, como é que tu descreve? Eu achei muito boa, eu realmente achei muito boa. Eu achei o pessoal bem relaxado, né? Bem, vamos dizer... todo mundo querendo contribuir com o evento, todo mundo querendo participar. O fato de ter chovido, na minha opinião, até foi bom,
porque deixou o pessoal mais junto, fechado dentro do salão, né? O pessoal teve que conversar mais. Teve aqueles que ainda ficaram um pouco mais, como você, eu, não sei o quê, então tivemos ainda a chance de fazer mais um jantar, muito legal, muito legal. Foi muito legal, né? Eu acho que o Rui fez um trabalho sensacional de união da turma lá na casa dele. Eu fui sexta-feira para lá. Eu cheguei lá sexta-feira à tarde. E daí, como eu tenho a picape, eu e ele mais outro lá, rapaz, nós montamos, porque as mesas e as bancos estavam no salão da igreja. Então, nós carregava aquilo na picape e daí eu arrastava a picape até lá naquele salãozinho. Lá da rua, né? Daí nós descarregava, fazia uma limpeza razoável e fomos montando as mesas. Então, isso já aconteceu foi na sexta-feira, então. E foi bem legal porque, ou seja, preparar para quem vem, eu acho que sempre é um trabalho legal, é uma prestação de serviço. Isso é muito legal, isso. Muito legal mesmo. E não houve incidente nenhum, quer dizer, tá todo mundo feliz da vida. A participação do Otto, acho que foi o ponto alto. Realmente, olha, eu nunca mais tinha encontrado ele, então eu não imaginava como é que estaria. Eu até esperava que ele já tivesse meio gaga, essas coisas assim, mas não, muito pelo contrário, ele tudo bem. Lá no café eu sentei na frente dele, sentamos juntos e ficamos conversando. Foi uma conversa maravilhosa. E do lado sentou a Maria Luísa, e que eu assim não tinha muito contato. E eu achei a Maria Luísa uma mulher com uma inteligência. Qual a Maria Luísa? A Maria Luísa, ela não é da nossa equipe, ela é formanda de 71. E a história dele é um pouco diferente, tá? Eu já entrevistei ela e já... Tá falando da Luísa Jordan? Isso. Luísa Jordan. Porque você falou Maria Luísa, eu fiquei, mas será que é a esposa do Cláudio Sá? Não, é a Luísa Jordan. Luísa Jordan, né? Conheço ela. Não, eu conheço relativamente ela, que eu conversei. Ela é uma pessoa maravilhosa. Eu achei assim, ela muito inteligente, né? E eu admiro pessoas inteligentes, né? Eu tenho dificuldade para lidar com pessoas que, enfim. Não as conexões, né? Daí, a primeira pessoa que eu tive assim, eu pensei, não, vou entrevistar primeiro a Heloísa, porque eu acho que tudo que tiver de comentar de errado, ela vai entender, por causa que ela é inteligente e ela sabe que é a primeira vez. Se for falar com alguém que não tem essa capacidade, ou seja, ela vai ficar extremamente decepcionada porque eu não dei conta do serviço e vai estragar tudo. Então, ali eu vou fazer e nós vamos aprender junto. E graças a Deus eu fui na casa dela e tal, foi maravilhoso a entrevista. Então ali, depois disso, eu venho melhorando, né? Então agora eu acho assim, a conversa que está contigo é o melhor que pode acontecer, tá? Ali com o Walter e com o Birkotz, eles quiseram se reunir num boteco. Então, e daí foi os dois ao mesmo tempo. Aí confunde, né? Daí eu gravei, daí eles falavam ao mesmo tempo, então isso está me dando um trabalho desgraçado para eu separar o que fala um, o que fala outro. Então eu já saquei, conversa em boteco não é bom, é melhor em casa. Porque daí a pessoa relaxa e tal, ou na sala, alguma coisa assim, mas num lugar tranquilo, daí vai funcionar. Então basicamente isso. O que eu queria pedir para ti, eu em algum momento, Otto, eu vou ter que fazer, digamos que alguém faça a entrevista comigo. Isso é verdade. Alguém tem que fazer entrevista com você. E tem que ter a nota das coisas, ou gravar, né? Exatamente. Porque daí, eu não sei, a gente se conhece pouco, mas por causa assim, eu sinto assim que eu me sinto bem contigo. Não sei se é recíproco, tá? Com certeza. Mas daí, eu queria primeiro fazer um pouco mais para frente, que você até pensasse nisso, e depois, mais tarde, a gente pudesse marcar uma reunião dessas, ou de repente, eu não sei, nesse meio tempo, isso vai terminar ano que vem. Não é um projeto para amanhã, é muita coisa.
né? Eu também. Aquele timing que você deu um pouquinho, uma vez que agora o livro vai ficar maior, vai ter muito mais coisa, aquele timing lá, e ninguém tá com pressa, aquele timing não precisa ser mais. Vai acabar a nossa ligação. Eu vou te mandar outro link, pode ser? Ou tu quer encerrar Tá a bom, conversa? ok. Eu não sei, tem alguma coisa pra gente conversar ainda? Hoje? Seria isso. Eu acho que é isso, né? Qualquer coisa a gente volta a conversar, né? conversa outro dia. Legal. Beleza. Foi tá? Um Tá abraço. ótimo. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais.